Titanic, chegou o nosso convidado. No programa de hoje, o autor e jornalista que manja tudo sobre os 7 mares. Acontecer um novo Titanic, eu acho muito, muito, muito improvável. O cara sabe dos segredos e das histórias mais curiosas vividas nos oceanos. Eles, teoricamente, já estavam próximos do Titanic. Palmas para Jorge de Souza! Ó, tá aqui, ó. As histórias. Dá pra ficar 10 programas aqui, ó. Falando com o Jorge aqui, ó. As histórias do mar, isso aqui, ó. Saiu, tem aqui a trilogia, mas tem a trilogia aqui pra você, já vende em todo o Brasil. Outras histórias do mar, saiu agora o volume 3. E o que tem aqui no volume 3 que você tá trazendo pra gente, Jorge? Aí tem 100 histórias. 100 histórias. Dos outros dois, cada um tem 200. Então você tem, na verdade, 500 histórias aí. O que você acha de mais interessante aqui contar uma pra gente aqui? Porque aqui tem que ser tudo... Não, então, pô, história... Resumido. História que não falta. Tem uma história que eu gosto muito, que é divertida, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com um submarino alemão. Sim. Havia um problema sério, desculpa, na Primeira Guerra Mundial. Havia um problema muito sério que era a questão do banheiro. Como é que ia fazer com o dejeto do banheiro num submarino, não é? Boa. Caramba. Bem complexo. Aí os alemães desenvolveram um sistema de válvulas que era bem inteligente, porque você permitia entrar um pouco de água e a outra expulsava. E isso foi colocado inicialmente em um submarino experimental, mas a tripulação não estava muito habituada a lidar com o negócio, nem o comandante do submarino. E aí, em determinado momento, durante uma das primeiras expedições, o comandante precisou ir no banheiro. Dar uma argola. Pois é. Aí ele foi para o banheiro e, quando depois terminou o trabalho lá, ele descobriu que ele não sabia manusear os registros e abriu a porta, chamou um marinheiro, super constrangido, os dois, né? Para ensinar ele a operar as válvulas. E o marinheiro também estava muito nervoso, operou errado e começou a entrar água no submarino. Putz. Não seria um problema muito sério se do lado do banheiro não ficassem as baterias do submarino. E a bateria em contato com o mar, ela gera um gás, que é um gás letal. Então, quando começou a exalar o gás, a única solução dele foi mandar subir o submarino. Só que estava na guerra, estava no meio de uma área de combate. Quando ele subiu, ele saiu no meio de uma patrulha inglesa. E aí foi um pega pra capar, ele mandou abandonar o submarino, saiu todo mundo do submarino, ele afundou o próprio submarino, porque ele não queria entregar o submarino para os ingleses. E o resumo da história, todos eles acabaram presos, inclusive o comandante, que ficou famoso por uma cagada. Exatamente. Ele afundou o submarino por uma cagada. Exatamente. Tá. Agora eu vi aqui uma história que me chamou a atenção de um navio que passou 38 anos navegando sem ninguém a bordo. Que história foi essa? Era um navio cargueiro no Alasca, aconteceu isso, ele chamava Beishimo. Na verdade, ele foi abandonado porque ele encalhou no Alasca e ele foi abandonado pela tripulação, que deu o navio como perdido. O gelo vai comprimir o casco e ele vai acabar afundando, é o que eles imaginavam, não é? Mas não foi o que aconteceu. O navio não ficou preso no gelo e saiu à deriva. Uhum. E passou 38 anos à deriva. De vez em quando ele era avistado aqui, avistado lá, até que uma hora ele sumiu de vez. Depois que doideira. E tu tem essas histórias, das histórias mais esdrúxulas até as mais... Eu vou indicar pra você, ó, Histórias do Mar aqui saiu, são 100 histórias aqui no volume 3. Eu vou fazer um break agora, um breakzinho rápido pra rede de rádio. A gente continua o papo aqui com o Jorge de Souza. Papo muito interessante, as outras histórias do mar. Vai lá, Reginaldinho. Jorginho, pois não. Uma questão? A gente conhece muito o Titanic, sim, mas teve um naufrágio que matou mais gente do Titanic. Sim. Não só um, mais de um até, né? O Titanic é o mais famoso só. Mas esse que você está falando foi na época da guerra também. Era um ex-transatlântico que havia sido transformado para transportar tropas, né? Soldado alemão. Chamava-se Willy Gustloff. E ele foi torpedeado por um submarino russo. No finalzinho da guerra, ele tinha ido buscar prisioneiros
poloneses e também soldados alemães feridos. Então ele estava abarrotado de gente, nunca ninguém soube exatamente quantos. A estimativa era perto de 10 mil soldados dentro do navio. E ele foi torpedeado e sobrou quase ninguém. Mas era na época da guerra, então uma tragédia era abafada pela outra, né? E não tinha o glamour do Titanic também, não é? Ô Jorge, nesse livro você conta apenas fatos curiosos e históricos ou tem um pouco de investigação? Como, por exemplo, tal navio foi naufragado, mas na verdade foi uma tropa que o naufragou e tal. Só história ou tem verdades e Não, só tem verdade. Porque todos os casos são verídicos. Nada investigativo, só contado. A investigativa, sim. Muitos casos você não sabe o que aconteceu, tá? Vou dar um exemplo, você vai entender muito bem. Se você tem um naufrágio e não sobrevive ninguém, você nunca vai saber exatamente por que afundou, não é? Porque não sobrou ninguém para contar e no meio do mar não tem câmera de segurança, não tem nada, né? Então aí se começa a lidar com hipóteses. Pode ter acontecido isso, pode ter acontecido aquilo, que é a parte que eu mais gosto, né? De tentar achar... Tentar solucionar. Tentar achar uma explicação para algo que a gente nunca vai conseguir explicar. Nunca. Agora, os navegadores, né? A gente pega lá, pô, aqueles caras eram doidos, né, meu, de sair no mar, porque, pô, nossa, é pior você sair naquela época do que agora ir pro espaço. Perfeito. Porque, por exemplo, hoje em dia ir pro espaço, o cara tem uma... A gente tem meio uma noção. Na época o cara ia rezando, né? O Colombo, caramba. De parar, parou. Eles iam rezando, pedindo para chegar em algum lugar. Né? Os caras não sabiam para onde estava indo, o que iam encontrar. Exatamente. E tinha todas as crendices, né? As crenças dos monstros, do fim do mundo. Os caras eram muito valentes. Eram muito valentes. Não sei se eles eram sem noção, mas eles eram muito valentes. Porque... E tem mais, eles navegavam com uma embarcação extremamente precária, né? O negócio afundava assim, de cada 10 salvava um, né? De cada 10 galeões ou caravelas que saía, voltava uma. E aqui também tem histórias dessa época? Tem. Eu conto histórias a partir de 1500 para cá. Eu, na verdade, gosto mais das histórias mais recentes, porque elas me impressionam mais. Da Segunda Guerra, né? Segunda Guerra tem... eu gosto de história mais recente. Mais de agora? Tipo coisa que está acontecendo nesse momento, entendeu? Tipo o que tem? Que história que tem agora? Cara, todo dia tem história nova, essa é a verdade. Por isso que eu não paro de descrever história, porque todo dia rolam histórias novas. Mas o que mais me impressiona é que a gente está no século XXI, né? Tem toda a tecnologia e tudo mais. E, cara, a pessoa... some no oceano, desaparece, ninguém acha, ou então ela vai ser encontrada um tempão depois e ninguém conseguiu encontrar ela até então. Ou seja, com tudo que a gente tem de recurso, de tecnologia, você ainda desaparece completamente no mar. E teve casos... Desapareceu? Sobrevive ou não? Então, é a exceção à regra, é a sobrevivência. Mas sim, há 10 anos atrás, que não faz tanto tempo assim, um pescador que saiu da costa do México, teve um problema no barco, o barco foi levado à deriva e ele passou 14 meses. Opa, caramba. Um ano e 2 meses a deriva no mar. Caramba. Sozinho. No começo ele tinha um companheiro, o companheiro morreu. E aí ele foi sendo levado pela correnteza e esse cara atravessou o Pacífico inteiro. E o Pacífico é mais ou menos metade do planeta. A extensão. Então, ele atravessou o Pacífico inteiro. Isso aconteceu há 10 anos atrás, já tinha satélite, já tinha tudo. E ninguém achou o cara. O cara que chegou numa ilha lá... É muito louco isso. E aí porque o Pacífico é muito extenso, né? Tem equipamento para achar, isso que é estranho, né? Para encontrar o cara? Você tem sei lá, um satélite lá em cima... Mas você vai precisar encontrar o cara. Mas eu acho que é mais mistério, né? do que... Não teve lá no Nordeste aquele cara que ficou na geladeira? Sim. Não tem o maluco? O cara ficou numa geladeira não sei quantos dias. Lá na divisa do Brasil. Guiana, né? Exatamente. Passou 11 dias dentro de um freezer. Freezer. O cara ficou no freezer, acharam que o cara tinha morrido, ele ficou num freezer, cara. Navegando no freezer. Né? Louco. Antes disso, teve um que foi mais engraçado. Esse durou só algumas horas, mas foi engraçado. Três turistas numa praia de Alagoas foram resgatados em alto mar
agarrado num cooler de cerveja. Aí cerveja. Aí sim, cerveja dentro. Aí mereceu viver. Os caras encheram a cara e não conseguiram voltar, a maré foi levando, eles foram salvos pela cerveja, na verdade. Caramba. Ô Jorge, esse negócio do alto mar, né, de navio, sempre quando a gente tem uma notícia de avião, ele choca bastante, né? Que o avião, quando o avião cai ou tem algum acidente, choca. Agora, não tem, né, assim, a tecnologia aumentou bastante nessa questão dos navios, de GPS, então não tem... Meteorologia aumentou. Não tem, né, mais grandes... A gente não ouve falar muito. A gente não ouve falar ou não é documentado? Não, a quantidade de acidentes, vamos chamar de acidentes, diminuiu barbaramente. Claro, a tecnologia favorece essa diminuição no caso de acidentes, só que eles continuam acontecendo, tá? Eles continuam acontecendo. Eu vou te dar um exemplo. Mês passado, a Marinha da Nova Zelândia, que é uma grande marinha, né, treinada pelos ingleses e tudo, eles perderam um navio novo, o navio tinha 6 anos de uso. Caramba. Eles perderam o navio numa situação absolutamente absurda, estúpida, porque eles esqueceram de desligar o piloto automático do navio. Putz. Eles tentaram mudar o rumo, fazer uma curva e o navio foi reto. E aí entrou em cima dos arrecifes de uma ilha e afundou o navio. O navio foi perdido. Caramba. E isso aconteceu mês passado. Ó, tem história... Oi, pois não. Não, tem uma questão aqui que acho que é uma questão mundial. Porque a Rose não deixou o Jack subir na porta lá no Titanic. Ah, tá. Não deixou mesmo. Não, teve um caso que eu tava lendo aqui, que assim, foi um caso de assassinato que foi descoberto por causa de um tubarão, é isso? Isso, isso aí. Que da hora. Então. Aliás, assassinato, vou te falar, é uma coisa extremamente comum no mar, tá? Caramba. É muito mais comum do que a gente possa imaginar. Eliminar testemunha, né? É fácil. Não tem. Só empurra. Não tem testemunha, né? Essa história do tubarão, ela é impressionante pelo final dela que eu vou te contar. Isso aconteceu no início do século passado. Tinha desaparecido um boxeador na Austrália. E tempos depois, pescadores da região pescaram um tubarão. A hora que foram abrir o bicho, tinha um pedaço do braço do cara lá. Eita! E descobriram que era o cara porque estava tatuado no braço uma luva de boxe. E aí ligaram com o desaparecimento do cara, concluíram que era o cara, né? E depois foram investigar e descobriram que, na verdade, ele tinha sido assassinado por um ex-sócio dele, uma questão financeira. Ficou assim. Esse tubarão, o bicho morreu. Mas antes disso ele foi capturado e foi levado para um aquário na Austrália, mas ele não sobreviveu, morreu. Quando fizeram a autópsia, descobriram o braço e aí chegaram nesse caso. Mas onde eu quero chegar? O mais impressionante para mim é que isso aconteceu há 100 anos atrás. Há 1 ano e meio atrás, máximo 2 anos atrás, não, acho que 1 ano e meio, aconteceu a mesma coisa aqui na Argentina. Caramba. Então, assim, a probabilidade de você desvendar um assassinato a partir de um tubarão já é quase nada. Né? A probabilidade do mesmo caso acontecer de novo, igual, é menos ainda. Mas aconteceu aqui na Argentina. Na verdade, uma tragédia, coitado. Um rapaz saiu para andar na praia com um quadriciclo à noite. Ele morava na Patagônia, ali, numa das cidades da Patagônia. Ele saiu para andar com um quadriciclo na praia à noite e ele sumiu. Desapareceu, não voltou para casa e tudo mais. A família deu queixa na polícia. Dias depois, os pescadores pescando naquela região capturaram um tubarão. Na hora que foram abrir o bicho, tinha um braço dentro do bicho. E o cara que sumiu, ele tinha também, olha, incrível a coincidência, ele tinha também uma tatuagem, que era uma rosa, que era uma tatuagem que ele tinha feito em homenagem à mulher dele. E aí descobriram que era o cara que havia sumido pela identificação da tatuagem. E aí ficou a questão, mas peraí, como é que o cara saiu para andar de quadriciclo, era noite, para dar uma volta de quadriciclo na praia e acabou devorado por um tubarão? Como é que como é que o tubarão chegou no cara, né? Na verdade, nunca se vai saber, porque também não tinha testemunha. Mas a investigação deduziu que ele teve um acidente na praia, a praia tinha uma erosão assim, que ele teve um acidente com o quadriciclo, porque o quadriciclo foi encontrado na praia e o capacete dele também. Mas só o quadriciclo e o capacete, não o cara. E a conclusão é que ele deve ter tomado um capote na praia com o quadriciclo
e o corpo dele foi jogado na beira d'água. Uhum. E o mar, a maré levou. Levou. E depois um tubarão mordeu, engoliu e aí descobriram. Quer dizer, Doideira. É, o princípio daquela série que a gente estava comentando uns tempos atrás, aquela Bad Monkey. Que é o cara do. foi dar golpe Encontra o dedo dele. É, encontra o dedo. O dedo com o anel. É. Muito bom. Muito bem, muito bacana. Muito bom. Tem eu- várias histórias. Tem né? várias histórias. Tem a mulher que em 3 naufrágios, ela sobreviveu a 3 naufrágios. Caramba, pede música no Fantástico. Um Muito menino legal. que sumiu e depois jogaram. Ó, tá aqui pra você. Quero agradecer aqui a presença aqui do Jorge de Souza conversando com a gente. Histórias do Mar. São 3 volumes. Eu compraria os 3 se você não tiver nenhum. Já tem, tá à venda na Vai estar apresentando. Presentão aí de fim de ano. E as histórias são curtinhas, muito bem escrito, muito bem colocado aqui pra você. Tá aqui, ó, um presentaço de Natal. Opa! Para as crianças, isso aqui chama-se livro. É um negócio muito bacana. Inventaram faz um tempinho já. É um negócio bacana, você que não conhece, tem um negócio que chama livraria, que tem um do lado do outro, você vai lá. Isso aqui é muito bacana para você ler. Você entra aqui, é muito melhor do que ficar no tablet, no tablet, grudado no TikTok, celular. Porque você entra na história e você... É igual você Somente- descobrir a máquina de escrever e falar, nossa, você digita e já imprime na hora. Exatamente. Exatamente. Tá aqui para vocês, ó. Obrigado, viu, Jorge? Obrigado Obrigado aqui, a vocês. presença aqui no Pânico, na Obrigado a programação da Jovem Pan.